O acordo União Europeia-Mercosul, ele é uma excelente oportunidade para o nosso agro, mas ele também é um grande desafio, porque nós vamos ter que fazer adequações, principalmente algumas até internas mesmo de retórica, melhorar nossa comunicação em relação à defesa do agro. A gente não pode, inclusive, entender alguns setores que falam mal do agro, pode ser, inclusive, aqueles que podem estar dando um próprio tiro no pé, porque a inclusão precisa de passar por alguns setores para que a gente tenha esse nosso setor um pouco mais descentralizado. Outra coisa é o seguinte, os requisitos, eles não podem ser vistos como alguma coisa negativa, sim como uma oportunidade que nós temos de implantar algumas coisas para nos dar vantagem comparativa, inclusive já pensando no futuro. O fato é que nós não podemos ficar fora do possível maior fluxo comercial da história feita com data marcada. E ele envolve mais de 700 milhões de pessoas, dos quais boa parte com excelente poder aquisitivo. Então, essa nossa possibilidade de melhorar a inclusão, ela está posta e nós precisamos de aproveitar. A evolução do agro, a agroevolução, ela precisa de passar inicialmente pelos municípios e por várias propriedades que hoje estão à margem dessas grandes oportunidades que nós estamos tendo. Então vamos em frente, vamos falar um pouco sobre isso. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Agrogestão em Pessoas. Eu sou Edson Fontes, engenheiro agrônomo. Estamos aqui para conversar com você um pouquinho sobre a agroevolução e a evolução do agro. Nós vamos discutir um pouco essas questões que nós estamos começando a levantar e principalmente mostrar uma proposição para que haja um caminho para que a agroevolução possa atingir não só pessoas do agro, mas também as organizações do agro, as comunidades do agro e as cadeias de valor do agro. Venham conosco, peço para fazer a inscrição aqui no nosso canal, te peço para deixar o seu like e fazer o seu comentário. Vamos juntos, roda a vinheta. Veja bem, um tema que tem nos chamado muita atenção, despertado muito nosso interesse, é esse aí da jornada da agroevolução. Nós acreditamos que fazer evolução substancialmente muito mais racional do que se procurar fazer a revolução. A evolução se trata de você fazendo aos poucos, se trata de você ir caminhando numa trajetória, numa jornada, e a partir daí você melhorando e de acordo com o ritmo de cada setor, de cada município, de cada região. Para que a gente possa fazer essa jornada da agroevolução, eu acho que a gente tem que hoje pensar de uma forma muito positiva no nosso agro, de imaginar que ele está vivendo um momento, óbvio que tem seus problemas, né? Mas de modo geral o momento é positivo, e você tem aí duas questões que eu acho que precisa estar sempre sendo colocada na mesa. Uma hoje são as oportunidades do agro, e inclusive agora potencializada com essa possibilidade aí dessa formalização, né, que está só começando, desse acordo aí do mercado comum europeu com o nosso Mercosul. Segunda questão é a questão da inclusão. Nós temos um setor aí que gera emprego, renda, etc, etc, ajuda na balança comercial, você tem N qualidade desse setor, mas você ainda tem hoje uma centralização muito forte. Então, quando nós falamos de jornada da agroevolução, duas questões têm que estar na cabeça de todo mundo que tenha responsabilidade ou sensibilidade ou gosta dessa área. Nós precisamos de trabalhar, aproveitando as oportunidades, mas também precisamos de pensar na inclusão. Quando nós estamos trabalhando a jornada da agroevolução, quando nós estamos falando do agro, quando nós estamos falando dos seus componentes, dos seus pilares, das suas forças, três elementos saltam aos nossos olhos, que são as pessoas do agro, as organizações do agro e as comunidades do agro. E, obviamente, um quarto que acaba vindo fortalecer essa conexão, que são as cadeias de valor do agro. Então eu tenho pessoas do agro, organização do agro, comunidade do agro, para quê? Para que a gente possa trabalhar as cadeias do agro, conforme nós vamos ver aí e ratificar isso até do ponto de vista conceitual. Quando eu estou trabalhando, então, numa chamada evolução, o que é que seria interessante? Primeiro, conhecer de fato a importância de cada um desses elementos. As pessoas do agro são importantes, as organizações são importantes, as comunidades são importantes, as cadeias de valor são importantes? Óbvio que são. Por que são importantes? Cada qual tem suas razões e todas elas são extremamente importantes. A partir do momento que eu sinto que elas são importantes, que elas podem nos ajudar a formar todo um conjunto para a gente trabalhar essa agroevolução,
como que eu posso fazer uma proposição para trabalhar essa agroevolução? Olha, eu posso fazer, tem várias maneiras, isso não é receita pronta, mas eu acho que um formato que pode funcionar muito bem é o seguinte. Primeiro você define o ponto A. Qual é o seu ponto de partida? De onde você está saindo? Ou seja, você faz o diagnóstico. Diagnóstico de quem? Das pessoas do agro, das organizações do agro, da comunidade do agro e das cadeias de valor do agro. E a partir daí você propõe essa evolução. Eu gostaria de propor uma evolução passando por 3 passos. Eu saio do ponto A e vou primeiro fazer a formação, ou seja, eu vou para o ponto B. Lá eu vou formar as pessoas do agro, as organizações do agro, comunidade do agro e cadeias de valor do agro. Cada um com suas características, cada um dentro das suas categorias. Então eu faço primeiro a formação de cada um desses componentes. Eu fui para o ponto B. Do ponto B eu vou para o ponto C. Lá no ponto C eu vou fazer uma coisa que é o aperfeiçoamento. Ou seja, eu vou rebuscar um pouco a minha formação. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com pessoas do agro, como é que eu posso buscar o aperfeiçoamento? Fazendo com que essas pessoas enxerguem, vejam melhor o seu negócio, sejam mais visionárias e que elas possam ser também competentes naquilo que exige competência delas. A competência, ela se segmenta em conhecimento, habilidade e atitude. Então, para cada ação que ela for desenvolver como pessoa do agro, seria interessante que ela desenvolvesse o conhecimento, habilidade e atitude naquelas áreas. E as organizações do agro? Da mesma forma. Quando eu estou trabalhando o aperfeiçoamento, eu quero então fazer organizações do agro que elas cumpram 2 papéis, que elas possam liderar o seu setor e possam gerenciar, não só a sua casa, mas gerenciar todo o trabalho do agro, programas, fomento, etc, etc. E as organizações que estão aí, que trabalham no agro, no seu conjunto, têm muita condição de fazer isso. E as comunidades do agro? As comunidades do agro, eu gostaria que elas fossem vitalizadas ou revitalizadas, algumas perderam essa vitalidade e elas precisam ser revitalizadas, e que elas pudessem trabalhar para que fossem inclusivas. Nós temos hoje, quando eu estou falando aqui da centralização ou descentralização de todo o setor, uma das coisas importantes é fazer a inclusão. Inclusão o quê? Técnica, inclusão gerencial, inclusão financeira, inclusão mercadológica, inclusão digital. Então as comunidades elas podem trabalhar para que no seu meio as coisas ocorram para que isso aconteça. E as cadeias do agro? Bom, as cadeias do agro, eu espero que elas, no seu processo, primeiro de formação, depois de aperfeiçoamento, elas sejam capazes de quê? De gerar para a gente emprego e renda. É o que eu espero delas. Pois bem, então eu já saí do ponto A, fui para o ponto B na formação, fui para o ponto C no aperfeiçoamento, e agora eu preciso de ir para o ponto D, que é o D da transformação. E lá na transformação, aí sim eu vou caracterizar as prioridades da pessoa do agro, da organização do agro, da comunidade do agro, das cadeias de valor do agro. Eu vou buscar objetivamente fazer uma excelência gerencial em algumas áreas. Então, nós temos uma série de proposições para fazer a nível de transformação. Então, quando a gente está trabalhando esse setor, no fundo, eu estou buscando fazer conexões. Conexões como? Entre o agro, a gestão e as pessoas. Eu estou fazendo conexão ou interconexão. Por que inter? Porque é mais forte. Entre as pessoas, organizações e comunidade. As pessoas se preocupando com as organizações se preocupando com a comunidade se preocupando com a própria comunidade se preocupando com a organização se preocupando com pessoas. Então, a via de mão dupla, tripla, etc., para que a gente possa realmente fazer todo esse arranjo, todo mundo está trabalhando. E aí, a gente, ao trabalhar nisso, ainda tem um outro fator que nós podemos incrementar e trabalhar com ele, que é a conexão ou transconexão, onde você pode trabalhar com alguns aceleradores e algumas questões da área de logística. Aí você entra com as próprias cadeias de valor, você entra com a transformação digital, com a economia colaborativa, com a economia circular. Então você recheia transversalmente todo esse setor do agro com assuntos que não são diretamente, mas indiretamente eles estão ligados e podem acelerar e podem servir como logística para todo o setor agropecuário. Pois bem, então nós estamos
caminhando aí na direção de estar construindo a jornada da agroevolução. E aí, a gente tem ouvido algumas perguntas, né? Hoje, com essa questão de rede social, isso ficou muito caracterizado, quando as pessoas falam, poxa, mas você está chamando para trabalhar uma quantidade de assuntos, uma quantidade de coisa, que as pessoas podem se perder um pouco. Então, me pergunto para você, qual é o seu nicho? O que você de fato está trabalhando? Qual que é o nicho? Eu digo o seguinte, o nicho, obviamente que é o agro, mas obviamente que esse nicho, ele tem vários subnichos e que cada um pode se achar, se colocar onde é que lhe diz mais respeito. Se eu estou trabalhando as pessoas do agro, e as pessoas do agro, conforme nós vamos ver em vários trabalhos, elas podem se dividir em 10 categorias. Você tem o produtor do agro, o trabalhador do agro, o líder do agro, você tem a mulher do agro, o jovem do agro, o idoso do agro, o gerente do agro, o técnico do agro, o voluntário do agro. Então, cada um desses pode se adequar dentro do seu subnicho. Mas o que eu não quero é perder a noção da ideia do tal do pensamento sistêmico. O que é o pensamento sistêmico? Trabalho todo, olha todas as consequências. Não fica agarrado só num bode expiatório procurando ação de causa e efeito numa pessoa só, num segmento só. É todo o conjunto é que faz a ideia do desenvolvimento, principalmente se eu estou falando em evolução. Você, quando olha esses 3 setores aí que nós falamos da conexão, eles fazem muito sentido. Porque o que o agro traz para a gente? Ele traz as oportunidades. Se ele traz as oportunidades, elas têm que ser para as pessoas, para as organizações, para as comunidades e tem que ser realizado pelas cadeias. O agro traz oportunidade. A gestão é a forma de você ter competitividade. Se você não utilizar ferramentas gerenciais, se você não fizer diagnóstico, não fizer usar uma matriz fofa, não fizer planejamento estratégico, não calcular custo de produção, fizer controle de estoque, se você não usar as ferramentas gerenciais que estão aí, você não consegue ser competitivo nem como pessoa, nem como organização, nem como comunidade, e muito menos na sua cadeia de valor. Então, por isso, nós precisamos de ter o agro trazendo oportunidade e a gestão levando competitividade. E as pessoas, nesse tripé conexão agro, gestão e pessoas? As pessoas é que importam, né? O Simon Sinek está dizendo isso aí, nós temos repetido isso aqui várias vezes. Se 100% dos seus clientes são pessoas, se 100% dos seus funcionários são pessoas, se 100% dos seus investidores são pessoas, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, essa é a razão nossa de estar trabalhando e fazendo essa conexão. Mas quando eu estou trabalhando agro, gestão e pessoas, quem de fato são os verdadeiros protagonistas e são os que importam? São as pessoas, está sendo dito aí. Poxa vida, mas se são as pessoas ou as organizações? Olha, as organizações, eu estou falando indiretamente de pessoas. O que são organizações? São um conjunto de pessoas que se relacionam com um propósito comum. Por quê? Um conjunto de pessoas que se relacionam com um propósito comum. Então eu estou buscando o quê? Trabalhar com pessoas, só que agora na forma plural. E aí eu aumento mais isso ainda. Por quê? O que são comunidades? São arranjos sociais onde pessoas e organizações interagem, compartilhando território ou interesses, gerando laços de pertencimento e buscando objetivos comuns. O que eu estou falando? Eu estou falando praticamente a mesma coisa. Eu estou falando de pessoas de interesse comum. Então, e o que pode ser esse algo comum? Que junta pessoas, organizações e comunidade. O que pode ser esse algo comum? O que pode ser esse propósito comum? O que pode ser esse interesse comum? Exatamente a cadeia de valor, uma ou mais, se é mais, eu estou com o agro aí formado. Então isso faz muito sentido, para que se a gente puder trabalhar com todos esses elementos, avançar com todos eles, não deixar que nenhum elo da corrente fique fragilizado, porque se um fica fragilizado, a corrente ela é tão fraca ou tão forte conforme é o seu elo mais fraco. Então nós precisamos de estar trabalhando e avançando em cada uma dessas 4 áreas. Então essa é a nossa grande pretensão, é da gente exatamente ir avançando, trabalhando com a evolução das pessoas, separando inclusive em categorias, vendo as características dessas pessoas, trabalhando para que elas possam ser, primeiro eu vou formar em relação a essas categorias, depois eu vou aperfeiçoar em relação a que elas se tornem visionárias, elas precisam de ver o seu próprio negócio, elas precisam de ver a sua organização, ela precisa de ver os seus pares enquanto pessoas do agro, nas outras categorias. Elas precisam de se ver, às vezes, assumindo várias categorias. O produtor, muitas das vezes, ele é líder, muitas das vezes o produtor é dirigente, muitas das vezes o produtor é um voluntário. Então você tem o produtor
E assim é o trabalhador, e assim e todos eles podem cumprir várias funções, né? Então, e as organizações? Quantas organizações tem? Nós temos uma série de organizações, algumas que apoiam e algumas que fazem. Então nós temos a Secretaria Municipal de Agropecuária, nós temos a Cooperativa de Produtores, o Sindicato do Produtor, o Sindicato do Trabalhador, a Associação do Produtor, são organizações que apoiam. Mas nós temos a agroindústria familiar, a empresa rural patronal e a empresa rural familiar. Todas essas podem passar por um processo de organização, de formação, de aperfeiçoamento e transformação. É essa a proposição, trabalhar o conjunto todo de uma maneira sistêmica e pensando cada uma delas e trabalhando especificamente cada uma. Será que isso faz sentido? Eu acho que isso faz muito sentido para mim, enquanto aí engenheiro agrônomo com 50 anos, fazendo esse ano de vida profissional, 50 anos aí lutando, trabalhando com várias organizações, tanto na extensão, quanto no Serviço de Formação Profissional Rural, quanto diretamente aí como secretário, como coordenador de programa, enfim. Então isso para mim faz muito sentido. Será que isso faz sentido para você? Se faz sentido para você, nos acompanhe, deixe seu comentário, deixe aqui o seu like, se inscreva no nosso canal. Então nós gostaríamos muito de contar com você para que a gente pudesse estar desenvolvendo de forma conjunta com esse olhar sistêmico, trabalhando isso, mas principalmente fazendo uma proposição. Prometemos aqui de estar colocando algumas sugestões para que a pessoa possa estar saindo do ponto A para o ponto B, para o ponto C, para o ponto D. Então, se você é uma pessoa, se você é um líder, se você é um dirigente, eu acho que te interessa de perto. Então nos responda, manifeste aí o seu ponto de vista e nós vamos junto. Nosso muito obrigado e vamos em frente.